que está aqui no livro de Salmos, capítulo 34, dos versículos 1 até o 8, e que diz assim: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glória a Deus. Todos nós, sem exceção, fomos criados por Deus para glorificar o nome dele em todo o tempo. Nós fomos criados por ele para lhe render graças, para estar em constante comunhão com o nosso Pai Celestial. Ele nos criou para isso, meu irmão e minha irmã. Agora veja bem, o salmista Davi disse, Bendirei o Senhor em todo o tempo. Então, o que o Davi estava querendo dizer com essa palavra? Que ele era um homem que estava sempre glorificando a Deus, rendendo graças ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Nos momentos bons, Davi rendia graças ao Senhor. E nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldades, Davi também glorificava a Deus. Davi também exaltava o Senhor. E o interessante é que quando Davi compôs essa palavra, ele estava fugindo de Abimeleque. Aí ele se fingiu de louco diante do Abimeleque e através daquele ato de loucura que ele fez na hora, Deus poupou a vida dele, porque o Abimeleque permitiu ele seguir adiante. Ele se fingiu de doido. Olha que coisa tremenda, as estratégias que Deus nos dá, em certos momentos, não é verdade? Então, Davi exaltava e glorificava a Deus em todo e qualquer momento. Amém? E trazendo para nós essa palavra agora, meu irmão, render graças ao Senhor quando tudo vai bem, quando tudo está indo maravilhoso, na vida financeira, saúde, família, na vida espiritual, nos sonhos, projetos, em todos os sentidos, quando tudo vai bem, é muito fácil. Encher o peito ali e falar glória a Deus, obrigado Jesus. Isso é muito fácil. Mas e nos momentos, meu irmão, de tribulação, da dificuldade, da escassez, enfim, como é que fica essa ação de graças? Ela deve diminuir? Ela deve acabar? Com certeza não. E esse é o desafio do cristão. Por quê? Se nós formos analisar, só o fato de estarmos respirando já é um motivo de dar graças ao Senhor. Porque se ele resolver tirar o oxigênio, como é que nós vamos fazer? Nós temos água para tomar, nós nos alimentamos diariamente. Perceba que tem muitas coisas que nós fazemos no dia a dia que são graças que vêm do Senhor para a nossa vida e que a gente não para agradecer. E muitas das vezes nós agradecemos quando acontecem as coisas fora do comum, que não são coisas do dia a dia. Mas isso é um erro, porque nós devemos agradecer a Deus já pelo fato de acordar com vida, de estar respirando, de tomar uma água, de poder comer uma comida, agradecer pela nossa família, livramentos e mais livramentos que o Senhor vai nos dando em todo o tempo. Tem muitas coisas que Deus nos livra, meu irmão e minha irmã, que a gente nem percebe. Você pode ter total certeza disso. Deus nos livra de coisas que nós não vemos. Às vezes eu e você falamos assim, eu vou para tal lugar. Aí o que acontece? De repente o carro quebra, de repente acontece alguma coisa, a condução atrasa e a pessoa não consegue chegar até aquele lugar. Mas de repente é um livramento. Quem de nós nunca ouviu histórias do tipo assim, A pessoa ia pegar um avião, aí aconteceu alguma coisa que ela não entrou no avião e aquele avião que ela deveria estar lá dentro cai e morre todo mundo. E ela mesma ficou viva porque algo aconteceu e ela não conseguiu embarcar. Não é verdade? Você já ouviu essas histórias? Eu também já ouvi algumas histórias desse tipo. Então, Deus quer que nós todos os dias, em todo o tempo, venhamos a render graças a Ele. Até mesmo nos momentos das tribulações, das dificuldades. Sabe por que você está de pé, meu irmão? Sabe por que nós ficamos de pé diante das dificuldades? Por causa da graça dEle, da força do Senhor na nossa vida. Então veja que em todo o tempo, quando nós temos uma vida com Deus, Ele está conosco, cuidando de nós, em todos os detalhes, seja nos momentos bons e nos momentos da tribulação. Então, através dessa palavra, Deus nos chama para bendizer o Senhor em todo o tempo, para que o seu louvor, como diz a palavra aqui, esteja sempre nos nossos lábios. Amém? E aí no versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Então, qual é o motivo da nossa alegria? É comprar coisas materiais para que nós venhamos nos alegrar? É claro que quando a gente ganha um presente ou quando a gente conquista alguma coisa, aquilo alegra o nosso coração, É ou não é verdade, meu irmão? Isso alegra o nosso coração. Mas o que a palavra está dizendo aqui é que a nossa alma
é que deve se gloriar no Senhor, deve se gloriar com a presença dele, com o Espírito Santo. Por quê? A Bíblia também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o motivo da nossa alegria é ter a presença de Deus, é ter o Espírito Santo em nós. E olha que Davi era um homem extremamente rico, poderoso, tinha exércitos e mais exércitos ao seu comando, era um homem muito abençoado, muito poderoso nessa terra. A fonte de energia, de alegria, de regozijo era o Senhor. Davi tinha essa convicção. E aí a Bíblia diz, ouçam os humildes e se alegrem. Por quê? Aquele que é uma pessoa arrogante de coração, ele não consegue ouvir a Deus, e muito menos se alegrar no Senhor, porque ele se acha melhor do que todo mundo, ele acha que não precisa de Deus, que ele vence através da própria força, através dos seus próprios conhecimentos e dons, sendo que tudo isso foi Deus que deu. Então, os arrogantes não conseguem ouvir a Deus, eles estão distantes do Senhor, mas os humildes, Deus concede graça para eles, e eles estão atentos à voz de Deus, eles conseguem ouvir a instrução do Senhor, são sensíveis ao toque do Senhor. E então, aqueles que vivem na humildade de Cristo, eles recebem essa alegria em seus corações. Amém? Então, até me lembro de um versículo que diz lá em Mateus capítulo 5, Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurado é ser uma pessoa feliz, bem-sucedida. Então, quem é humilde diante da presença de Deus é uma pessoa bem-sucedida, porque ao humilde, Deus concede a sua graça, e graça são os favores de Deus que nós não merecemos. Existe coisa melhor nessa terra, meu irmão, do que ser uma pessoa favorecida pelo Senhor em todos os sentidos? Não, não existe. Alguém favorecido pelo Senhor tem tudo o que ele precisa. Então, ouçam os humildes e se alegrem. Oh, glória a Deus! No versículo 3, engrandeçam ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Então aqui eu entendo Davi convocando o povo, a adorar a Deus numa só voz, numa só fé, no mesmo sentimento. Por quê? É na comunhão dos irmãos, como está escrito na Bíblia, que Deus vai derramando das suas bênçãos. Então, quando junta os irmãos para glorificar o Senhor, Deus ali derrama bênçãos e mais bênçãos. Então Davi, ele disse, engrandeçam ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. E é o que eu e você temos que fazer também, além dos momentos em que estamos na congregação junto com os irmãos. Amém? Nós devemos, nas nossas orações diárias, engrandecer e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Nos momentos em que estamos a sós com Deus, no nosso quarto ou no outro local, sozinho com o Senhor, é o momento também de engrandecer e exaltar aquele que fez todas as coisas, que criou os céus, a terra e os mares. Amém? E isso é algo que alegra demais o coração do Senhor. Alegra muito o coração de Deus quando nós separamos um momento a sós ou junto com os irmãos para lhe render graças e exaltar o nome dele. Glória a Deus. Aí no versículo 4, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, o que é que tem preocupado o seu coração, meu irmão e minha irmã? Tirado a sua paz? O que é que tem feito você ficar com medo? Criado ansiedades no seu coração? Bom, eu não sei, mas Deus sabe. Mas o remédio para isso está aqui. Busque ao Senhor de todo o seu coração, meu irmão e minha irmã, e Ele vai te responder. Ele vai libertar o seu coração de todas as ansiedades, preocupações, medos, até porque uma pessoa que vive ansiosa, vive preocupada, vive medrosa em seu coraçãozinho, ela fica paralisada e não consegue fazer mais nada na vida, não consegue progredir, porque até mesmo projetos que Deus coloca em seu coração, ela vai executar, aí o inimigo já bombardeia a mente dela, aí já começam as dúvidas, será que vai dar certo, será que não vai? Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, e aí ela fica paralisada, ela não consegue se mexer diante das lutas, diante das tribulações, ela não tem força para repreender o inimigo, ela não tem autoridade para que aquele mal seja repreendido no nome de Jesus. Então, a solução para mim e para você está aqui, em buscar ao Senhor, e conforme a Bíblia, Ele vai nos responder e vai nos libertar de todo tipo de temor, preocupação, medo, ansiedade e angústia. Não que estaremos isentos de, em certos momentos,
de sermos atacados pelo inimigo com sentimentos de medo, de preocupação. Só que se nós buscamos ao Senhor em todo o tempo, então aquele medo pode surgir, aquela preocupação, aquela ansiedade, mas ele cai por terra também, porque nós estamos protegidos pelo Senhor. Porque o Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção. Amém? Até me lembro de Josafá quando foi avisado que os povos de Amon e Moabe estavam vindo contra ele para os destruir. A Bíblia diz que na hora ele ficou com muito medo, mas o que ele fez? Ele se pôs a buscar ao Senhor. E não só isso, convocou todo o povo, junto com ele para jejuar, orar. E Deus deu uma grande vitória. Depois você vai lá, em 2 Crônicas, capítulo 20. E ali é uma história belíssima, que Deus deu uma grande vitória ali para Josafá. Amém? Versículo 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Então, como que nós olhamos para o Senhor? Quando nós olhamos para a palavra, para os evangelhos, para as promessas de Deus, nós estamos olhando para o Senhor, meu irmão. Por quê? Jesus Cristo é a palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós estamos olhando para Cristo, estamos depositando a nossa fé na promessa de Deus. E traz alegria ao nosso coração, traz esperança de que a nossa vida vai mudar, de que a nossa vida estará como escrito na palavra do Senhor. Então, os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Ou seja, jamais serão envergonhados. Porque uma coisa, meu irmão, é uma pessoa passar pela tribulação quando ela está com Deus, só que no final ela não será derrotada, ela não será envergonhada. Pelo processo, daquela luta, daquela batalha, a gente não tem como não passar, ok? Em certos momentos. Mas o final é vitória. Agora, quando a pessoa não tem o Senhor em sua vida, ela é envergonhada nas adversidades, porque quem é que pode livrar do mal? É só Deus. A Bíblia está dizendo que nós, uma vez que esperamos em Deus, não seremos decepcionados, não seremos envergonhados. Glória a Deus. Versículo 6. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, ele o libertou de todas as suas tribulações. Então está aqui, meu irmão. Nós estamos isentos de passar pelos momentos da tribulação, pelos momentos da dificuldade? Não estamos isentos, mas a Bíblia está mostrando para nós que quando nós clamamos a Deus, Ele nos ouve e Ele nos liberta de todas as tribulações. Olha só, Ele os libertou de todas as suas tribulações. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei as tribulações que você está passando, em que área da vida você está sendo alvejado aí pelo inimigo, ok? Mas a promessa de Deus para você é que o Senhor vai te libertar de todas as tribulações que você tem passado ou a sua família tem passado. Basta que nós venhamos a esperar na palavra, basta que nós venhamos a depositar fé nessas promessas. Amém? E devemos regar essas promessas com oração, com fé, com jejuns, profetizando a palavra, declarando a promessa sobre nós, sobre a nossa família, sobre as pessoas que nos rodeiam, e Deus vai operando, meu irmão. Enquanto a gente vai agindo a nossa fé, Deus vai trabalhando em nosso favor. Se pararmos de agir a fé, Deus também vai parar de agir em nosso favor. Então, é constante, orando em todo o tempo, ok? Versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha que coisa tremenda. Meu irmão, para onde nós formos, aonde nós estivermos, nós temos que estar debaixo dessa palavra. Nós temos que clamar: Senhor, eu vou ali na padaria, eu vou ali no mercadinho, eu vou viajar, vou pegar um avião, eu vou, fazer alguma coisa. Senhor, dá ordem aos teus anjos para que estejam acampados ao redor de mim. E não só ao redor de mim, meu Pai, mas acampa os anjos ao redor da minha família, ao redor daquela pessoa, sabe? Então é nessa fé que nós temos que estar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E o temor a Deus é exatamente ter uma grande reverência ao Senhor, respeito por tudo aquilo que se chama Deus, meu irmão. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso também representa temor a Deus. Então, quando um homem, uma mulher é temente a Deus, ele tem essa promessa sobre a sua vida de que o anjo do Senhor acampa ao seu redor e os livra. Amém? Glória a Deus. E aí no versículo 8, para encerrarmos essa linda mensagem,
diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Então, meu irmão e minha irmã, deixa Deus fazer a obra na sua vida. Se entregue ao Senhor, se derrame na presença dEle. Faça aquilo que agrada os seus olhos, aquilo que lhe faz feliz, e você vai ver como Deus vai te abençoar, como Deus vai te proteger, vai prover na sua vida, na vida da sua família. Ele vai cuidar de você, né? Então se lance em Deus. Olha o que ele está dizendo: provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido, o homem que nele se refugia. Ok? Essa é a palavra que eu queria passar para você, meu irmão e minha irmã. Espera no Senhor, confia nele e tudo mais ele fará na sua vida, como também está escrito. Glória a Deus.